Suponha que você tem aqui o x1, ó, x0, perdão. Então você tem aqui quem? O y0, né, que é o f de x0. Aí você tem aqui, tá aqui o x1, aqui você tem o quê? Y. A taxa de variação média é o coeficiente angular da reta secante. Sendo essa reta, o coeficiente angular de S, quem é? É o ΔY sobre o ΔX. A derivada, né, faz o x1 tender ao x0. Aí você tem o quê? A reta tangente aqui e o coeficiente angular da reta tangente, quem é? É o dy dx. Eis o porquê da notação dy dx, que é o limite do ΔY sobre ΔX, quando o x tende para x0. Só que isso aqui é no instante o quê? x0. É a taxa de variação instantânea. Tá? Diga. Esse processo que é usado para calcular, por exemplo, velocidade instantânea. Exatamente. É o que eu vou falar agora. Você tem um movimento retilíneo. O movimento retilíneo é um movimento que ocorre no eixo, onde a posição, movimento retilíneo de uma partícula, onde a posição da partícula é dada em função do tempo. S, você tem S, você não tem Y como função. Aqui você tem Y como função de X, ó. No movimento retilíneo, você tem a posição como função de quê? Do tempo. Tá? E aí você tem uma partícula no instante S0, S0 igual a F de quem? Do T0. E você tem a partícula no instante T bem aqui. A posição S, tá? Que é a abscissa do ponto onde ela está. A abscissa do ponto onde ela está. Bem aqui. Hã? Aonde? Aqui, sim. Corrige aqui, ó. Aqui é o ΔY, né? Perdão. ΔY, tá? E você tem no instante T aqui, uma posição. Então, quando você pega o ΔS sobre ΔT, que é o quê? O S menos S0 sobre T menos T0, isso aqui é o quê? É a velocidade média. É a velocidade média entre os instantes T e T0, ou seja, de T0, entre T0 e T. Tá? É a velocidade média, vamos colocar assim, usar a mesma terminologia, entre T0 e T. Tá bom? Agora, quando você vai para o ds/dt, que é a derivada, no T0, ds/dt, no T0, quem é isso? Isso é o limite, com T tendendo a T0, de quem? Do ΔS sobre o ΔT. Aí isso é o que nós chamamos de velocidade instantânea. Instantânea em T0, no instante T0, no tempo T0. A velocidade média entre T0 e TT é a taxa de variação média de S em relação a T, entre T0 e T. E quem é a velocidade instantânea? É a taxa de variação instantânea de S em relação a T, no ponto T0, quer dizer, no tempo T0. Entendeu? A velocidade é uma taxa de variação, a velocidade instantânea é uma taxa de variação instantânea. A velocidade média é uma taxa de variação média. Tá?
É o que é chamado em física. Vamos ver umas aplicações desses conceitos. Vou começar com um exemplo clássico. Exemplo da escada. Mesmo exemplo que eu dei na aula anterior. Ai, que tosse chata. A minha mulher disse, por que não edita os vídeos para tirar as tosses? Já imaginou a pessoa fosse a cada tosse desses... Eu tinha que criar logo um algoritmo, né? Implementar para tirar a tosse, né? Vou dar uma IA para ver se a recorrência da tosse. Falar nisso, cara, um amigo meu me mandou uma música, tá? É meu ex-aluno, feita por IA, tá? O sitezinho faz isso. É tão mal. Como é o nome, o site que ele mandou? É o Francisco. Foi aluno daqui, da computação, trabalha nos Estados Unidos, que era... do Francisco. Tá aqui. É o Suno. O site que ele mandou era o Suno. Tá? Né? Já fiz alguns Aí, ó. Da mãe. Que porra é essa? Aí ele disse, não, rapaz, eu criei com IA aqui. Eu disse, tá certo. E tem coral, tem vocal, né? Tem tudo, né, rapaz? A letra, ele disse, você coloca... Não coloca nem a letra, não. Ele só dá umas características da pessoa e diz, ó, o estilo da música é essa. Forró. Aí ele mandou a versão com forró também. Você gosta de forró? Gosto. Mas para balançar os esqueletos, não para ficar ouvindo. Tá? Vamos lá. Uma escada. A base de uma escada de 5 metros, vou colocar assim, problema clássico de taxa relacionada, tá? A base de uma escada de 5 metros desliza afastando-se. A base de uma escada de 5 metros desliza afastando-se da parede. A escada está encostada numa parede, tá? Desliza afastando-se de uma parede. A uma taxa de 2 metros por minuto. Com que velocidade desce, se a base da escada se afasta da parede, o topo da escada desce, né? Com que velocidade desce o topo da escada quando a sua base
base está a 3 metros dessa parede. Espero que vocês tenham entendido o enunciado. Vocês entenderam o enunciado? Vamos ver se vocês entenderam, né? Então tá aqui, ó. Então a solução. Então o enunciado presume que a escada está encostada na parede. Então você tem aqui, ó. Ixi, já foi tudo. Deixa eu apagar aqui. Apanhar. Então, solução. Você tem aqui a parede, o chão, certo? E você tem apoiado na parede uma escada de 5 metros. Aí a base da escada, tá aqui, afasta-se da parede a uma velocidade de 2 metros por minuto. Bem, com isso, o topo da escada desce. Aí ele quer que você calcule com que velocidade desce o topo da escada quando a base da parede está a base da escada está a 3 metros da parede. Tá? Então, vamos lá, sejam x a distância da base da escada, à parede, tá? Base da escada à parede, então, x vai ser essa medida aqui. Esse tamanho, tá? Esse tamanho aqui é o x. E y, a altura do seu topo em relação ao chão. Em relação ao chão. Tem-se. Qual é a primeira relação matemática que salta aos olhos? Hã? Ó, y é isso aqui, ó. Então, qual a primeira relação que salta aos olhos? Que é? Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Exatamente, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a quanto? 25. E tem uma outra informação que é dada no problema. Não, mas uma relação que... Uma coisa mais que você... Fora isso. Porque isso é uma condição para calcular a velocidade do topo. Uma informação que depende disso. Que depende do qual a informação? Que é a taxa de distanciamento. Ou seja, 2 metros por minuto. Quem é 2 metros por minuto em relação ao que foi colocado aqui? É a taxa de variação de x em relação ao tempo. Mas essa é a taxa de variação, é a média? Se é a média e a média é constante, é porque a taxa de variação instantânea é a taxa de variação média. Quem é o ds/dt?
é o limite do ΔS sobre ΔT. Se o ΔS sobre ΔT é constante, quem é o limite da constante? A própria constante. Então, o que está dado aqui é o dx dt. Porque isso aqui pressupõe, a base de uma escada de 5 metros desliza afastando-se de uma parede a uma taxa de 2 metros por minuto. Isso é constante. Ou seja, o dx dt é constante igual a 2. E esse 2 aqui é metros por minuto. Ou seja, x é função do tempo. Olha, observe. X é função do tempo, y é função do tempo, e essas duas variáveis estão relacionadas, amarradas por esta equação. x2 mais y2 igual a 25. Então, nessa expressão, você tem o lado esquerdo como uma função do tempo, uma função que é diferenciável. Porque esse x é diferenciável, y é diferenciável. Tá? Regra da cadeia. Então, você tem aqui, derivada. Então, daí, agora vamos continuar. Daí, então, daí dessa igualdade, a derivada em relação ao tempo de quê? De x2 mais y2 é igual a quanto? 0. Que é a derivada de 25 em relação a 0. Eu estou derivando uma função que é constante. Tá? Isso aqui é uma função x2 mais y2 é uma função constante igual a 25. Derivada dela, quanto é? 0. Mas antes de colocar igual a 0, vamos desenvolver isso aqui. Quanto é que dá isso aqui pela regra da cadeia? Derivada em relação ao tempo de x2 mais y2. 2x. Muito bem. dx dt, exatamente isso. Mais o quê? Mais 2y. Mais 2y vezes dy dt. Isso aqui é igual a 0, mas antes de colocar o 0, vamos desenvolver mais um pouco. E aí, deixa eu pegar água. Hein? Mas isso aqui vai lá em casa. Vamos lá. Vamos, então, vamos para onde? Vou resolver esse negócio. Vamos lá. Então fica o quê? Quem é o dx dt? Tá dado, é igual a quê? 2. Então eu fico com o quê? Fico quanto, hein? 4x mais 2y dy dt igual a 0. Agora sim. Então isso aqui é igual a 0. Logo, quem é o dy dt? Dy dt é menos 4x sobre 2y, que dá menos 2x sobre y. Olha, essa equação diz muito sobre esse problema aí. Tá certo? Quanto menor o y, maior o x, maior a velocidade em valores absolutos. Tá certo? Em valores absolutos. O dy dt. No início, se a base está bem próxima da parede, quando eu vou afastando,
O topo desce a uma velocidade bem pequena, mas essa velocidade com que, embora a velocidade da base seja constante, a velocidade do topo não é constante. A velocidade do topo é o quê? Menos o dobro de x sobre